Money Report hoje entrevista Antônio Carlos Piponzi, que é uma das vozes mais proeminentes do varejo. Além de ser chairman da Raia Drogasil, foi também presidente do IDV e hoje é conselheiro desse instituto que congrega 70 entre os maiores varejistas do país. O varejo esse que é o maior empregador do Brasil. Antônio Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou começar justamente a perguntar... O fato de ser o maior empregador do país dá ao IDV uma força muito grande na hora de negociar com o governo ou até com outras entidades, não é isso? Sim, é até interessante a gente colocar, porque não só o IDV emprega muito, como o IDV emprega de uma forma absolutamente formal. O IDV, a gente tem determinadas exigências para você participar do IDV que implicam exatamente na formalidade de todas as empresas. Então, eu diria que o IDV, além de ele reunir 25% do varejo em volume do país, ele tem e quase 1 milhão de funcionários, o IDV ele nasceu com a bandeira da economia formal, da economia que favorece aqueles que conseguem ganho de produtividade e, na realidade, não os ganhos através de outros mecanismos, como, infelizmente, ainda estão disseminados no país. O IDV é sim o maior empregador depois do Estado, ele emprega significativamente mais do que a indústria hoje. E eu estou encerrando essa primeira fase, esse mandato que eu tive à frente do IDV, e muito com uma sensação de um dever cumprido. Eu acho que é importante às vezes a gente falar sobre o IDV no sentido de colocá-lo como uma entidade que verdadeiramente olha o ambiente de negócio e não simplesmente as demandas da categoria. Eu sempre digo assim que a gente olha a floresta antes da árvore. A gente olha efetivamente o ambiente de negócios e ao longo desses 2 anos eu saio realizado principalmente porque eu tenho certeza que nossa luta foi por um ambiente de negócio melhor, por buscar exatamente junto a aos 3 poderes, cada vez mais, uma forma de dialogar, uma forma de conversar, uma forma do tipo, esse problema está na mesa, vamos conversar, vamos fazer um time, vamos fazer uma equipe para conversar sobre isso. E o que eu percebo cada vez mais é que o IDV efetivamente é o grande representante do varejo nos 3 poderes, no executivo, no legislativo, no judiciário. Então isso, em termos de propósito, como entidade, eu acho que é um diferencial e é algo que eu, mais uma vez, posso dizer, termino o mandato muito feliz por dizer, olha, de fato isso acontece, de fato nós somos uma entidade... E a marca da sua gestão foi justamente a de criar um melhor ambiente para os negócios no varejo ou tem mais alguma outra coisa que a gente pode citar? Olha, a gente quando começou, existe uma passagem que o IDV, como foi fundado 15 anos atrás, o IDV carecia de um ajuste do ponto de vista de governança, porque na realidade o IDV saiu de um pequeno grupo de empresários em Nova York, exatamente com a luta, essa bandeira contra a informalidade. Nova York durante o evento da NRF, 15 anos atrás. Então existia uma parte efetivamente que acho que eu cumpri um papel que era um papel quase que mandatório, porque na realidade a gente tinha que ajustar toda a parte estatutária. Mas uma coisa que eu procurei fazer desde o início é falar, bom, hoje tínhamos 10 associados há 15 anos atrás e hoje temos 70. Como é que essas pessoas pensam? O que efetivamente o que deve ser a luta do IDV? E aí que surgiu exatamente, contratei uma consultoria para sentar com o conselho e falar qual é o nosso propósito. E daí que surgiu efetivamente o tema da luta pelo ambiente de negócio. Nós definimos também 3 compromissos fundamentais nesse primeiro momento. Os 3 que a gente entendia que na época talvez fossem os mais importantes dentro dessa linha. Um deles era o tema da simplificação de negócios, simplificação do ambiente de negócios. O outro era a concorrência no setor financeiro. E o outro era a questão da modernização das leis trabalhistas.
Eu saio feliz, porque pelo menos em duas dessas questões acho que a gente teve bons avanços, deixou sementes importantíssimas, e no outro, se a gente não teve grandes avanços, a gente deixou sementes. Eu começaria pela reforma trabalhista, ou pela modernização das leis trabalhistas. Eu acho que o IDV teve um papel preponderante e essencial. Eu acho que nós tivemos uma proximidade com Rogério Marinho, que era o relator da reforma. Nós fizemos análises nos nossos comitês com pessoas, as pessoas que efetivamente conhecem o tema dentro de cada empresa. Demos ao Rogério Marinho a oportunidade de entender em cada uma das modificações propostas, o que era, o que é, que tipo de problemas pode-se ter ou não, que tipo de vantagens pode-se ter ou não dentro dessa relação entre empregados e empregadores. Além disso, a gente foi fazer defesa, eu mesmo estive na tribuna do Senado, foi uma experiência extraordinária. Infelizmente, eu estive na véspera de estourar o escândalo do Temer com a JBS, então a bancada toda do governo já dava por certa a votação da reforma nos moldes como estava, e eu fiquei discutindo a reforma com toda a esquerda. Para mim foi uma experiência extraordinária, e acho que eu diria que eu guardo boas lembranças disso. Eu aprendi efetivamente o que são as cabeças do Congresso, o que é a atenção, o que é o interesse do congressista em torno do que se fala, e fiquei, de certa forma, impressionado com isso. Só fazer um comentário. O relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho, é o mesmo Rogério Marinho que hoje é o secretário que está cuidando da reforma da Previdência. É importante a gente lembrar isso tudo, porque, embora tenha feito um trabalho inestimável para o país, ele não foi reeleito como deputado federal. É interessante a gente perceber que, quanto mais liberal, muitas vezes, é o parlamentar, mais ele sofre nas urnas, e foi o caso do Rogério Marinho, que, por sorte, foi aproveitado pelo Paulo Guedes na sua equipe, e hoje é a pessoa que cuida da reforma da Previdência. Mas o que você fala é realmente, e para mim foi uma coisa assim triste, porque a gente participou na luta com ele, e hoje eu ainda participo com essa reforma previdenciária. Quando eu falo, o IDV realmente não é simplesmente um instituto para lutar por aquilo que é o problema imediato, mas nós tivemos pelo menos umas 3, 4 reuniões com o Rogério Marinho, e estamos prontos, inclusive, falo, Rogério, quando for a hora, por favor, avise, porque a gente desembarca em Brasília e vai conversar com todas as lideranças, como fizemos a última vez com a própria reforma da Previdenciária. Na época, não era ele que estava à frente, mas de toda forma já fizemos, e com a reforma trabalhista, que, como falei, a gente vai, discute, conversa. Então, eu acho que para mim essa foi um privilégio ter participado daquela que foi talvez a maior transformação do ponto de vista liberal desse país nos últimos anos, foi exatamente essa modernização da lei trabalhista, no sentido de dar a empregados e empregadores a possibilidade de negociarem o que querem, como querem. Eu defendi muito no plenário o tema, 3 níveis dessa reforma. O nível do estudante, que de repente pode, em jornadas simplificadas, seja jornadas intermitentes, jornadas parciais, ele tem a oportunidade, a possibilidade de poder almoçar direito em casa, de poder estudar, tomar seu banho, pegar sua condução e ir preparado para uma faculdade. Hoje, realmente, ele trabalhando 8 horas com 1 hora de intervalo, ele engole um sanduíche às 6 horas da tarde, se aperta num ônibus e vai fazer uma prova numa faculdade, sabe Deus de que forma. A questão do idoso, que é um problema do aposentado, que praticamente entra em depressão quando está em casa, e que pode perfeitamente ter jornadas flexíveis para trabalhar 3 horas, trabalhar 4 horas, e não só se ocupar, como muitas vezes se sentir útil. E ter uma renda adicional, no momento que a gente sabe que o país envelheceu e que a Previdência não vai ser aquela. A Previdência não tem condição de dar remuneração, que seria a remuneração justa, ou a remuneração compatível com aquilo que ele esperaria. E outra mulher também, que muitas vezes, em algum momento, sente a necessidade de acompanhar seus filhos muito mais de perto, e consegue jornadas flexíveis. Através de jornadas flexíveis, ela consegue efetivamente não só
um horário de trabalho enquanto os filhos estão na escola, muitas vezes até uma renda complementar até nos fins de semana. Então, acho que toda essa luta, toda essa discussão, e é incrível como você tem argumentações contrárias, assim, que não, sabe, é meio que um tratamento, assim, de um patrão, tá certo, explorador, tá certo, é assim que a esquerda vê, contra um empregado indefeso. É uma coisa assim, eu acho que é meio da cultura do Estado, é aquela coisa assim de tratar o indivíduo como indefeso, um ser que realmente não tem condições de tomar decisões por si. E precisa dessa proteção do Estado. Precisa dessa proteção do Estado, certo? Então eu diria que esse foi um tema, outro tema importante, eu acho que até para realçar essa forma nossa de discutir os assuntos, foi o tema do ambiente da concorrência do setor financeiro. A gente sabia que ia enfrentar um momento difícil com as fintechs, quer dizer, você tem de um lado os bancos com uma participação muito grande, muito concentrada no sistema, e as fintechs surgindo, e o custo do dinheiro muito caro para o varejo, os cartões, o custo dos cartões de crédito, débito, são um bom exemplo disso. E a gente realmente articulou um grupo de trabalho junto com o presidente do Banco Central, com o Ilan à época, e a gente conseguiu uma grande vitória relacionada à mudança da remuneração na cadeia no que se refere ao cartão de débito. E em seguida, hoje, a gente plantou uma semente que está aí, tudo que a gente está vendo na televisão com relação a essa disputa, essa guerra, esse reembolso dos cartões em 2 dias, sem taxa e tudo mais. Isso foi tudo algo que eu tenho certeza que resulta daquilo que o DV plantou no final de 2017. Então, essa é uma outra. E do ponto de vista da simplificação, que era a terceira bandeira, eu acho que a gente não conseguiu grandes avanços, mas acho que a gente também deixou uma semente importante quando a gente vê hoje um secretário como Paulo Webel tão decidido nesse tema. E também eu acho que também a gente vasculhou toda a cadeia no que tange, por exemplo, aberturas de loja, que é um dos grandes temas que emperram efetivamente, são emperrados nesse país nosso aqui. Toda hora estamos gerando emprego, e IDV como um todo, abrindo lojas e tudo mais. Eu acho que a gente mapeou realmente, entendeu a dificuldade da cadeia, o que é a integração entre federação, estados e municípios, do ponto de vista de ter uma simplificação. Eu acho que a gente meio que abriu um pouco as portas, mas não teve avanço que a gente gostaria de ter tido. Mas pelo menos a gente tem hoje um profissional que foi moldado no serviço privado, no serviço público. E eu acho que isso, de alguma maneira, traz bastante vantagem competitiva para o lado de cá, né? Mas é interessante verificar que não é somente a questão da simplificação, mas também tem um ponto importante nessa MP, que é presumir a boa-fé do empresário. Isso é algo importantíssimo e ocorre em todos os países do primeiro mundo. E aqui no Brasil a gente tinha o Estado assumindo o contrário, que o empresário, ao querer empreender, ele estava agindo de má fé. Isso causava um problema seríssimo, eu acho que, pelo menos agora, parece... Essa lei que é recente agora, que foi essa medida provisória, né, que a gente espera que seja transformada em lei, soa com música aos ouvidos. Mas é curioso você falar, ela nada mais resgata aquilo que está na Constituição, que realmente é a liberdade de empreender, a necessidade de produzir, a economia, a liberdade de mercado. E acho que a gente aprendeu que não adianta, quer dizer, o país só vai ser movido pela iniciativa privada. Quer dizer, chega de pensar que governo é gerador de recursos. O governo simplesmente distribui recursos. Então, eu acho que resgatar esses princípios, e não é fácil, porque também nós vamos passar por um processo de aculturamento, porque eu aprendi também em todo esse tempo que a gente tem a maioria silenciosa e a minoria que grita. E a minoria que grita é aquela que realmente quer manter seus privilégios, quer manter o status quo, quer manter um Estado absolutamente interventor dentro da economia, protetor do cidadão, né? Então, eu acho que, como eu falo, eu acho que é uma grande vitória. Agora, tem que lutar por ela. Não adianta agora a gente ficar sentado e falar, resolveu tudo. Vai ter que aprovar, e depois que aprovar vai ter ADINS, vai ter contestação junto ao judiciário. Aí tem que sentar com o juiz, mostrar para o juiz. E tem que pressionar. Isso é fundamental. Pressionar no bom sentido, discutir, mostrar argumentos. Eu tive situações interessantes que eu conversava com o juiz quando foi a defesa do trabalho intermitente, que agora vai ser julgado em junho, né?
que eu falava, ministro, o senhor vai aos domingos no restaurante? O restaurante está cheio. O senhor vai notar que tem pelo menos 30 garçons. Aí o senhor vai voltar na terça-feira, o restaurante está tranquilo, tem 5, 6. Como é que o senhor acha que esses 25 restantes, como é que eles estão? Eles estão registrados? Eles estão na informalidade. Nós estamos falando, quando estamos falando de trabalho intermitente, nós estamos falando em formalizar aquilo que é informal. Então, é necessário a gente chegar, e você provoca realmente. Eu me lembro também na reforma previdenciária, acho que foi com o PR que a gente esteve reunido, e depois o assessor de Brasília falou, olha, o discurso de vocês calou fundo. Eu acho, pode ser um exagero. Ele falou, olha, a turma pensou de novo, a bancada já está... Porque se você deixar passar, isso eu aprendi desde o tempo, a primeira vez quando eu entrei na empresa, que a gente tinha uma lei que barrava a abertura de farmácias, eu fui procurar um vereador, não me lembro, Celso Matsuda. Era um vereador conhecido, era um engenheiro do Mackenzie, outro sou engenheiro também e tudo mais. E ele falou, olha, aqui na Câmara é o seguinte, tudo que for levado a plenário, se ninguém discutir, passa. Se alguém chegar a discutir, para. O problema é esse. O problema é a gente chegar e falar, opa, peraí, vamos sentar, vamos conversar. Por mais que tenha os radicais e tudo mais, a discussão acontece. Então, eu acho que agora porque, eu vejo, e aí talvez até entrando um pouquinho nesse meu final de IDV, em que a gente procurou se aproximar da equipe econômica, eu diria que a gente está praticamente com as grandes pontas da equipe econômica, a gente já teve a oportunidade de levar pleitos, levar sugestão, como nos foi pedido, que é um governo que está ouvindo, uma equipe que é de fato extraordinária. Eu vejo que realmente tudo aquilo que vai ser enviado ao Congresso vai necessitar de discussões e tem que ter gente para defender. Não adianta empresários simplesmente ficar pensando, na hora que pisam no calo, falar, agora vamos a Brasília. E muitas vezes com argumentações que também não são verdadeiras. Vamos ser claros. Muitas vezes com argumentos que não são nem verdadeiras. Então, eu acho que a gente é bem recebido e a gente consegue as coisas quando a gente coloca de uma forma transparente. Eu acho que se a gente aprender a exercer uma atividade empresarial dessa forma, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente primeiro vai estar numa linha, tá certo, que esse governo quer colocar o país. E a gente vai conseguir muita coisa. Porque não adianta não é só através de medidas, de projetos de lei, não é suficiente. A gente tem que convencer o Congresso. E a gente tem um Congresso que ele é reflexo do pensamento da população. E a população hoje começa a aprender a exercer uma atividade política. Começa a se interessar, como é que funciona esse Estado? Por que eu estou desempregado? O que vai fazer com que realmente eu tenha meu emprego? Eu acho que a gente pode ter todos os males nas últimas eleições, toda essa guerra na internet, esse fla-flu que a gente tem, mas eu acho que de uma forma outras pessoas começam a se integrar, a se interessar mais pela política. E se elas não se interessarem, aquela história, política vai ficar sempre para o exercício de quem toma conta no fim do país, né?